Você acredita mesmo que Deus pode perdoar todos os seus pecados? Até aqueles que você nunca contou a ninguém? Seja bem-vindo e bem-vinda, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, para mais um momento de leitura, escuta e reflexão da Palavra de Deus. Acompanhemos aqui em nosso canal Viver Evangelizando, mais um momento onde a gente traz a Palavra de Deus, vai refletir sobre ela, para a gente melhor viver a nossa fé. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe junto conosco o Evangelho desse dia que está em Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pensou consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus então lhe disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivesse com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele a quem perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgastes com acerto. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Está vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, os banhou com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso eu te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E disse a mulher: Tens pecados? Teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, uma breve homilia para esse evangelho, para essa liturgia de hoje. Esse evangelho dessa quinta-feira é daqueles que nos desarma. É um texto que nos tira das máscaras, nos arranca da superficialidade e nos coloca diante de uma verdade. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Todos nós precisamos dessa misericórdia que não tem medidas. Veja, a cena é muito clara. Ela é muito clara a cena. Jesus está na casa de um fariseu, um homem religioso, um homem que cumpre as leis, que apresenta muito a Deus a sua fé, que aparenta estar com a vida organizada. Mas entra uma mulher conhecida por todos como pecadora, talvez alguém que a sociedade olhava de longe, alguém que era julgada, condenada, rejeitada, e justamente ela é a protagonista desse encontro. Justamente ela é quem toca o coração de Jesus. Agora repare que o fariseu pensava em seu coração: se Jesus fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Mas Jesus sabia sim quem ela era. Só que mais importante do que saber o que ela fez, ele sabia quem ela poderia se tornar. E isso é o Evangelho. Jesus não olha para o rótulo que o mundo colocou em nós. Jesus olha para a verdade mais profunda que carregamos. Somos filhos amados de Deus, mesmo quando estamos feridos, mesmo quando temos dívidas espirituais enormes.
E aqui está um detalhe que mexe comigo e com todos nós. Jesus compara dois devedores. Um devia muito, o outro devia pouco. Mas os dois não tinham como pagar. Isso significa que não importa se o seu pecado é grande ou pequeno. Aos olhos humanos, nenhum de nós tem como pagar sozinho a dívida que temos com Deus. É Ele quem nos perdoa, é Ele quem cancela a dívida, é Ele quem nos devolve a paz. E a pergunta é, como reagimos a esse perdão? Porque Jesus deixa claro, quem é perdoado muito, ama muito. Então pense comigo, será que você tem consciência do quanto já foi perdoado ao longo da sua vida? Será que você percebe quantas vezes Deus já te levantou, já te livrou, já te salvou de cair em buracos ainda mais profundos? Talvez se você não consegue amar de verdade, é porque ainda não se deixou perdoar de verdade. A mulher da cena sabia da sua miséria, mas não fugiu de Jesus, não escondeu seus pecados. Ao contrário, ela se lançou aos pés do Mestre. Derramou lágrimas, derramou perfume, derramou amor. E foi exatamente por isso que ela ouviu aquelas palavras que todos nós sonhamos em ouvir um dia. Tua fé te salvou. Vai em paz. E aqui, meu irmão e minha irmã, quero te provocar. Qual a última vez que você chorou diante de Jesus pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você se jogou aos pés dele, de Jesus, sem máscara, sem defesa, sem justificativas? Muitos de nós vamos nos acostumando com a vida, vamos acumulando feridas, vamos perdendo a sensibilidade. Mas esse evangelho é um convite para rasgar o coração, para deixar cair as lágrimas, para derramar diante de Jesus o perfume que talvez você tenha guardado para si mesmo. E aqui cabe uma interação que quero te fazer. Escreva aqui nos comentários se você já experimentou essa sensação de ser perdoado por Deus. Me diga aqui nos comentários. Talvez uma confissão que você fez, talvez uma oração profunda, ou um momento em que você sentiu claramente que o Senhor estava te dizendo: teus pecados estão perdoados. Compartilhe isso aqui para ajudar outras pessoas a acreditarem no novo de Jesus Cristo em nossa vida. Sim, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra que não é a perfeição que atrai o coração de Deus, mas a humildade. O fariseu cumpria as regras, mas não tinha amor. A pecadora não tinha currículo religioso, mas tinha um coração quebrantado, e o coração quebrantado, esse Deus jamais rejeita. Portanto, eu digo a você, não tenha medo de se aproximar de Jesus. Não tenha medo de abrir o coração. Não tenha medo de confessar seus pecados. Porque quanto mais você deixa Deus te perdoar, mais o seu coração vai aprender a amar. E no fim, é só o amor que vai nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Espero que você tenha gostado desse breve momento de leitura, escuta e reflexão da Palavra de Deus. E já peço a você para deixar o seu like, o seu comentário, se você for inscrito aqui em nosso canal. E se você não for inscrito, se inscreva aqui clicando no ícone inscrito, inscreva-se. E já convido você a rezar conosco todos os dias o Santo Texto da Divina Misericórdia às 15 horas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você e sobre toda a sua família a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.